Cara, eu acho que, na minha opinião, só fazer um parênteses, assim, eu sei que a tua jornada na televisão tá muito atrelada à tua jornada neurocientífica e essa busca, mas é tão mais vasto, porque, tipo, a gente te assiste um período que tu traz um pouco disso. Mas, tipo, pra quem te acompanha no Instagram, pra quem te acompanha a tua vida, é um universo muito mais vasto e, na minha opinião, muito mais interessante e mais rico do que aquilo. Ali tu leva um pouco disso, mas não dá tempo de levar tudo, sabe? É que é novo, né? É novo. Lembra que lá 15 anos atrás eu tinha a proposta de trazer esse conteúdo pro jornalismo e eu nem sonhava, né? Eu vou te dizer que, entenda, né? A termos passado pela pandemia abre um pouco mais de espaço para esse tipo de assunto, porque nós ficamos ainda mais adoecidos emocionalmente pós-pandemia por tudo que nós passamos e cada um tem a sua realidade. Então a gente tem um pouco mais de espaço, mas é o pequeno passo, não adianta querer amanhã trazer todo dia, entendeu? Sim, mas eu digo, tipo, assim, como é gostoso estar aqui e poder conversar contigo por horas e explorar isso, sabe? Tipo, é muito diferente a sensação, assim, é tipo como se quem só te acompanha na TV, tipo, vê a ponta de um iceberg, de uma coisa, tipo, muito mais rica e profunda, assim, entende o que eu quero dizer? Tipo, é diferente do que a pessoa te seguir, tipo, ver todo esse conteúdo, esse universo, assim. Sim, mais... exatamente. Eu até já sou grata por conseguir pelo menos colocar um pouquinho disso lá, porque digo, ainda para jornalismo ainda é muito novo, né? Sim. Mas é muito bom também porque a nova geração que está nas redações, ela já abraça esse tipo de conteúdo de uma maneira diferente. E vê a importância, vê Exatamente, porque senão, eu já fui chamada lá no começo, a Elaine é muito holística. Eu falei, mas nós somos o holos, né? Nós somos tudo. A vida conversa conosco das mais variadas formas, né? Então, assim, a minha data do nascimento tem uma ciência da numerologia que te lê pelos teus números, né? Tu acredita que tudo esteja conectado, assim, de certa forma? Eu acredito que tem muita coisa conectada e que muita coisa conversa sobre nós. E eu vou me conectar naquilo que faz sentido para mim. Né? Então, o dia que eu nasci, a lua que eu vi, o momento, o horário, né? O meu nome, tanta coisa fala sobre a gente. Então, eu acho que nós somos o holos mesmo. O ser holístico é olhar para todas as possibilidades que conversam sobre mim, né? E com a seriedade de quem traz isso também. Né? Então, é muito comum quando você traz uma coisa nova, as pessoas olharem meio assim, ai, que coisa, e o emocional era muito visto. A pandemia fez com que a gente tivesse até um olhar mais sério para isso, assim, eu não tô bem, eu preciso de alguma coisa que me faça bem, por mental. Isso que eu escolhi o nome até, né, Fique Bem, que é a forma que a gente diz, fique bem, quando a gente se despede de alguém, assim, né, e essa é a intenção de trazer e desmistificar o cuidar do emocional e do mental, entendendo que isso tem que fazer parte da vida da criança. Talvez os pais que nos assistam não saibam como fica o cérebro de uma criança quando essa criança é exposta todos os dias a pais que são nervosos, ansiosos, que não têm tempo. Nem o pai nem uma mãe faz isso por mal. Na base, eles estão trabalhando feito louco para sustentar aquela criança. Mas o cérebro da criança, tem fotos incríveis que mostram isso, ela vai diminuindo. E um cérebro de criança que diminui, o que é isso na prática? É uma criança com dificuldade de socialização na escola, dificuldade de aprender, dificuldade de reter conhecimento, enfim, várias dificuldades. Então, o convite para os pais é cuidarem mais das suas emoções em nome da vida dos seus filhos como um todo, porque se eu gero um serzinho novinho que já vem com um monte de complicação e vai assimilando esse mundo pesado, prepare o seu bolso, porque você vai ter que investir muito em terapia para essa pessoa na adolescência, na fase adulta, sabe? Os pais que são conscientes disso, não existe pai perfeito ou mãe perfeita, só existe pessoas melhores querendo ser o melhor, né? Então, assim, todos os nossos pais e o mundo adulto fizeram o que eles podiam com o que eles conheciam. O convite que eu faço é para que a gente se conheça mais e que a gente faça bem para as novas gerações, porque eu acho que esse é o melhor legado que a gente pode deixar, entende? Bonito isso. Tu falou ali sobre o jeito que tu se preparou para palestra e como tu já tinha tudo esquematizado. Tu acredita em lei da atração? Acredito. Tu acha que teve a ver com isso, o fato de acontecer? Tu acha que algumas coisas da tua vida têm a ver com isso?
Olha, quando eu comecei a fazer palestra, tinha uma frase da Louise Hay, ou inspirada na Louise Hay, que é uma pensadora norte-americana, que ficou notória no mundo, porque ela trabalhava muito essa coisa do muda teu pensamento, muda tua vida, né? Eu acredito que naquilo que eu ponho meu foco, isso expande, eu começo a encher, digamos que eu engravide mês que vem. Eu até hoje não tenho contato nada com esse mundo, mas vai aparecer tudo e mais um pouco, porque o meu foco virou para aquilo. Então, eu estou fazendo um viés de foco ali para virar a minha vida. E agora com a neurociência, eu tenho um professor chamado Sérgio Felipe de Oliveira, né? Ele estuda a glândula pineal, que é o nosso ponto da fé no cérebro, e ele explica muito bem sobre isso, mostrando o quanto as nossas células têm receptores para os nossos pensamentos, que o meu pensamento gera campo magnético que atrai. Essa, para mim, é a lei da atração, segundo a neurociência. Então, nós temos ciência aí, né? Tem grandes pensadores dessa área, mas eu me ancorei na neurociência até para as pessoas não pensarem assim, ela místico. E não é isso. Eu respeito todos os que vieram, pelos quais eu aprendi, a própria Louise Hay, mas eu precisava da ciência para mostrar, olha, é isso. Você vai criando caminho neural, você vai criando uma forma do cérebro operar e te fazer agir. Quando eu crio isso aqui. Então, a lei da atração para mim é isso. O que eu moldo aqui, em algum momento eu vou acabar encontrando. Como que tu aplica isso? Tu aplica, diariamente? Aplico diariamente. Eu já aplico quando eu vou me deitar, eu meio que vou já... O subconsciente, ele não dorme nunca, né? O nosso racional é que descansa, o cérebro faz toda aquela limpeza, aquela faxina, mas o inconsciente tá ali. Então, quando eu tô bem sonolenta, e é o subconsciente que tá mais vivo ali, eu já começo passando uma limpa em todo o meu dia, fazendo um agradecimento a tudo que eu vivi, e fazendo 4 perguntas muito, muito minhas, assim, para já treinar o cérebro no outro dia para ele procurar aquilo. Então, a primeira pergunta é, o que eu aprendi hoje? E eu deixo. O que eu aprendi? Porque um cérebro que aprende todos os dias, ele tem longevidade, né? Então, valeu a pena aquele dia pelo que eu evoluí. Depois eu pergunto, o que eu fiz por mim? Porque a gente tem muito mania de fazer para o outro primeiro. Quando eu faço essa pergunta, o que eu fiz por mim? Eu tô dizendo que eu fico melhor para ajudar o outro a ser melhor. Eu não fico depositando nas tuas costas a responsabilidade pela minha felicidade. Então, eu não faço pro outro o que eu não faço para mim, ok? Então, eu não dou o que eu não me dou. Depois, a terceira pergunta é o que eu fiz por alguém, que é essa coisa da gente se sentir útil no mundo, que é o que valida eu estar aqui, para mim ressignifica. E depois eu vou... pelo que eu agradeço. Eu acho que esse olhar da gratidão, a gratidão que é a que tem a sabedoria de olhar para a vida com um olhar de carinho e de aprendizado, eu vou moldando o meu cérebro no outro dia para atrair exatamente isso. Eu vou fazer ela aprender alguma coisa, vou fazer ela fazer alguma coisa por si, alguma coisa por alguém e ter um olhar de sabedoria, né? O que tu responderia para essas perguntas no dia de hoje? No dia de hoje, o que eu aprendi... Bom, o que eu aprendi no dia de hoje? Que é muito interessante estar nessa posição de ser entrevistada, né? Quando geralmente é diferente. Hoje eu aprendi que é muito bom eu tirar um soninho à tarde, porque eu aprendi que eu rendo muito mais essa hora, às vezes... Rolou uma sonequinha. Pô, eu tenho quase todo dia um espaço reservado ali pra sonequinha, pô. Sim, ela é às vezes eu nem fundamental. durmo, mas tá separado o espaço ali, cara, dá um... Hoje eu aprendi que é muito lindo a gente aprender com novas gerações, né? E a gente se abrir para o que eu não vou dizer o inesperado, porque desde que eu recebi esse convite, é claro que eu já fui conhecer vocês, entender, veio de uma maneira tão carinhosa que eu já sabia, mas de fato eu não tinha noção. Gente, como eu ainda não tenho, do que ele vai me perguntar. Então, essa coisa do se abrir... Pois é, mas tá tudo certo. Mas essa coisa do se abrir para novas possibilidades, sem eu ter que estar no controle, que é um comportamento muito meu, isso me ensina, isso expande. Então, olha quanta coisa que eu já aprendi hoje.
É muito legal, é muito legal. E quando você vai passando, você parece que não aprendeu, mas até ali, olha, hoje eu aprendi que uma combinação bonita de arroz com feijão, sabe? Você começa a ver mais sentido em várias coisas pequenas da vida, e quando chegou no final do dia, por mais que ele tenha sido cansativo, desafiador, teve coisa que não foi legal, você consegue tirar coisa que foi legal. Aí você ganha força nisso para lidar com aquilo que não foi legal, porque a vida é isso, né? A vida não é isso aqui nunca, ela é um... E como é impressionante, muito boa essas quatro perguntas, assim, acho que eu até vou aderir, acho que tem um monte de gente que vai aderir, inclusive. É impressionante como, assim, o que aconteceu no mundo real, se tu olhar de fora, são as mesmas coisas. Tipo, tu fez tal coisa, tu fez tal coisa, tu fez tal coisa. Só que a tua ótica sobre isso muda totalmente o jeito que tu se sente e o que tu vai fazer no outro dia. Essa é a sabedoria do enxergar a vida com carinho. Quer ver uma coisa que aprendi hoje? Eu até fiz uma postagem hoje, eu vou pegar para não errar e não ser ruim com Marisa Monte, porque, deixa eu ver aqui, eu escrevi direto, era um trecho, aqui, eu separei aqui. Hoje eu queria caminhar no parque de manhã e eu precisei dormir até um pouco mais tarde, porque eu sabia que eu ia ter que render até mais tarde, né? Então eu falei, não, vou negociar comigo, e aí não dava pra ir no parque, tá na hora que eu tenho que entrar na TV. Então eu fiz o meu elíptico em casa. Fiz o meu momento, eu converso comigo o tempo inteiro durante o elíptico, e ali sobrou 10 minutos, eu fui ouvir uma música que eu queria que me elevasse. Ouvir música desperta serotonina no cérebro, que é um dos hormônios do humor, né? Do bom humor. E aí eu peguei a música... Feliz, Alegre e Forte, da Marisa Monte, que tem uma frase que diz assim, ó: o estado contente da mente depende da gente, é só acreditar. E hoje eu aprendi o quanto a música pode trazer ciência e quanto a gente pode espalhar isso. Eu nem contei muito tempo, suada como eu tava, eu abri a câmera e falei, gente, acabei de ouvir uma música, e eu comecei a me perguntar como é que eu cuido do meu estado da mente, porque como eu cuido do meu estado da mente é como vai ser a minha vida. Então eu tenho que tomar, não é ser a positivinha chata, tóxica, não é sobre isso, eu tô falando de sabedoria. A sabedoria é o olhar, né? A gratidão é o olhar, do tipo assim, eu saí bem cedo de casa para estar aqui, eu queria ter chego muito antes, mas eu peguei um trânsito danado hoje em Florianópolis que eu não explicava. Não, mas tu chegou na hora perfeita, porque eu não gosto quando chegam muito cedo, eu gosto de conversar. Mas na minha cabeça eu tinha que chegar aqui muito tempo antes. Em vez de começar ai meu Deus, o que vai acontecer? Eu falei, não tenho o que fazer, o Waze está dizendo que eu vou chegar 15 minutos antes, tá ok? Eu vou cantar minha música, eu vou pensar em outra coisa, é o olhar. O que eu aprendi com isso? Que ter paciência é bom, porque eu não cheguei estressada, não cheguei querendo te bater, entende aquela coisa toda assim? Então, o olhar positivo, o olhar com gratidão, é você entender que a vida te ensina em tudo, nas coisas mais legais e naquelas coisas que não são tão legais. Tu ainda não se inscreveu?